O problema de agradar. Quem tem esse problema aí, hein? Problema de agradar. Carta de São Paulo, Gálatas. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência nos trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarroseadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos. Nos conflitos que se assinalam à marcha, o aprendiz, fiel de Jesus, será um trabalhador diferente, que em seus impulsos instintivos ela não poderá compreender. Muita inexperiência e vigilância revelará ao mensageiro da Boa Nova que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Quando se encontra na prosperidade material em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão maliciosos pelas causas dos êxitos sucessivos em que se envolve, e quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui experiências difíceis a supostas defecções ante sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivaleriam à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem de elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus conhece, e isso já o basta. Então, uma mensagem para todos aqueles que procuram falar o que o povo quer ouvir. Né? Na nossa doutrina, a gente está muito fiel ao nosso Pentateuco espírita, né? E não para agradar as pessoas. Tá? Então, vamos orar. Senhor Jesus, mestre e amigo, estamos aqui mais uma vez reunidos no domingo pela manhã, nessa Casa Vinha de Luz, onde Frei Fabiano sempre está conosco, nos orientando, nos intuindo, abrindo nossos ouvidos para a compreensão da mensagem. Que ele ampare nosso irmão Maceió nessa mensagem de hoje e também nessa recordação para Olguinha, que tanto merece. Pedimos a todos que se concentrem, né, que se abram seu coração e sua mente para as mensagens que aqui vai chegar. Permita-nos, Senhor, então, iniciar nosso encontro desta manhã na Casa Vinha de Luz. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu disse, o João Maceió vai falar sobre o capítulo 26, mediunidade gratuita, né, seus itens de 7 a 10, e que vai falar, chamando a atenção sobre os médios, né? Os médios atuais, pois que também os apóstolos tinham a mediunidade. Igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de seres intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhe mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. E não para lhes vender palavras que não lhe pertencem a eles, médios, visto que não são frutos das suas concepções, nem das suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: eu não tenho fé porque eu não pude pagar, não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeições que planteio porque eu sou pobre. Tal razão, porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Jesus o acompanhe, Sr. João.
Bom dia para todos. Eu vou ficar sentado aqui até quando eu puder, tá? Tá bom? Nós estamos aqui mais uma vez falando sobre a mediunidade, como ele já leu esse trecho. A mediunidade, ela está no nosso corpo físico. Ela está no nosso corpo físico, né? E muitas vezes a gente pensa que a mediunidade é um dom que está separado em cada um, em cada pessoa que veio predestinado a ser médium, não. Mas todos nós somos médios. Todos nós temos o nosso campo perceptivo, nosso campo de se ligarmos uns aos outros. De nos ligarmos uns aos outros, com todo carinho, com todo amor. É só pensar que já está entrando na área de percepção do outro. Em todo lugar que a gente está, nós estamos acompanhados pelos Espíritos. Desde antes de Jesus, né? E Moisés foi o primeiro a dar esse exemplo da mediunidade. E depois, em seguida, vem os profetas, vem os apóstolos de Jesus. Todos nós somos médios, todos nós. Não tem para onde a gente fugir. Quando a gente pensa, imagina, a gente cria da vida e forma aquilo que nós pensamos, aquilo que nós imaginamos. Médios atuais, todos nós agora estamos considerando atuais, porque há 160 anos passados que eclodiu na face da Terra essa explosão da mediunidade para ser conhecida pelo mundo inteiro, né? Mas até hoje ainda está sendo ignorado. A gente vê que várias religiões, inclusive a religião católica, ela ainda ignora. Ela mesmo proibiu a mediunidade no século XVI, 15 para 16, ela proibiu a mediunidade. Mas não há de esconder. Porque os apóstolos, discípulos de Jesus, todos foram médios, todos deram passividade para dar a sua notícia. Um dos que nós reconhecemos muito foi o nosso querido João Evangelista, né? João Evangelista, segundo consta que ele foi o profeta Ismael. E ele, na época de Jesus, foi João Evangelista, né? E depois ele vem reencarnar como Francisco de Assis. E ele tem essa beleza espiritual de transmitir todas as mensagens, todo esse encorajamento para nós. A fonte da nossa mediunidade é o nosso pensamento. O nosso pensamento, nós atraímos tudo para a nossa vida, tudo para o bem e para o mal. Quando nós estamos negativos, nós atraímos o mal. Queiramos ou não queiramos, somos receptivos ao mal. Tem pessoas pessimistas, que cultiva o pessimismo diariamente, dentro de casa, na rua, onde quer que seja, está sempre reclamando, né? Todas as pessoas que são pessimistas são vulneráveis à influência negativa. Os espíritos de ordem inferior, nossos vingativos do passado, que eles estão perto de nós, eles aproveitam essa oportunidade para dar passividade, para vir a fazer a gente sofrer. Então não é interessante ser pessimista. Nós devemos cultivar a toda esperança viva em nosso coração. Nós devemos cultivar, mesmo que a gente esteja doente, nós não devemos fazer do doente motivo de lamentação.
A gente deve cultivar a doença e suportar a doença com resignação, porque quem sofre com resignação sofre menos. E a pessoa que cultiva a doença com pessimismo, ele sofre mais, porque às vezes, além da doença, ele às vezes ainda tem influências negativas, influências espirituais negativas. Então a mediunidade é um dom divino, que ele está em cada um de nós. Ele está em cada um de nós. E esse dom é a maneira como a gente se relaciona uns com os outros. Todas as vezes que nós precisamos de fazer as nossas orações para o nosso próximo, nós estamos enviando essa mensagem viva pelo nosso pensamento. Gratuitamente, né? Como diz, gratuitamente, mediunidade gratuita, essa mediunidade que nós estamos desfrutando hoje. A doutrina espírita, eu sempre falo com toda eficácia, a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, em parte nenhuma nós encontramos que a mediunidade deve ser explorada financeiramente por alguém. Em parte nenhuma. Não adianta ninguém tentar introduzir isso na doutrina espírita. Todos nós somos médiuns em qualquer lugar que a gente estiver. Existem muitas crenças, desde antes de Jesus, 500, 600 anos antes de Jesus, que já explorava a mediunidade por todos os recantos da África, da França, da Portugal, todos os recantos do mundo explorava a mediunidade, né? Mas muitas dessas crenças explorava financeiramente, cobrava consultas espirituais, explorava por dinheiro. E nós sabemos que essas crenças, elas estão vivas ainda por aí. Ainda tem muitas pessoas que cobram, né? E nós sabemos que a mediunidade gratuita, ela é uma beleza, é um dom de Deus. Porque se a gente tivesse dentro do Espiritismo que cobrar, a gente teria que cobrar o dinheiro para pagar os espíritos, né? Não, é os espíritos. Porque não somos nós, somos simplesmente instrumento, não é? A gente às vezes faz consultas espirituais, esses lugares onde faz operações cirúrgicas espirituais, o Grupo Espírita André Luiz trabalha nisso já há meio século, fazendo consultas espirituais, operações cirúrgicas e espirituais, fazendo consultas, dando consultas, receitando remédios espirituais, sem nada cobrar de ninguém, né? Então, a gente fica sempre no respeito à doutrina dos espíritos, né? Pois que também os apóstolos eram médios. A mediunidade está em todos nós que estamos aqui. Ninguém pode dizer que não é médio. Porque nós imaginamos, pensamos, damos vida àquilo que nós pensamos. Como eu falei, quando nós estamos pensando no bem, nós estamos vivenciando bem. É importante para todos nós ter autoestima, querer bem a nós mesmos, valorizar a nossa vida, ficar ativo para a vida com otimismo, cheio de esperança. A gente deve estar sempre assim, trabalhando esse nosso sentimento desse jeito, né? Porque essa beleza nossa espiritual, ela repercute no nosso corpo físico. Existem pessoas otimistas. Eu visitei uma casa na Praça da Bandeira e o dono da casa, ele era assim muito otimista. A gente estava fazendo um tratamento espiritual com a esposa dele. Ele tinha 5 filhos. E ele disse para nós, ele disse, olha, a minha esposa é um anjo de guarda da minha casa e da minha vida. Ela não esconde alegria em viver.
vai dormir 11 horas da noite quando o último filho chega e acorda 4 horas da manhã para fazer a marmita dos que vão trabalhar 4 horas da manhã. E passa o dia inteiro nessa casa trabalhando com otimismo, com esperança, cheia de alegria. Não tenho hora nenhuma que ela reclame de nada. Eu considero meu anjo de guarda. É interessante, né? A gente vê pessoas que às vezes estão dentro de casa reclamando de tudo e de todos, né? Dos afazeres domésticos, não toma conta da casa direito e está se queixando. A gente vê pessoas, grupo de pessoas no portão. São pessoas que se isolam de dentro de casa, que não quer bem a casa. Eu gosto da minha casa, gosto das minhas atividades. Eu sempre gostei de minhas atividades, mesmo antes de trabalhar a minha mediunidade no meu passado, há 23 anos passado, eu já gostava de fazer. Quando na minha mocidade eu carregava um desânimo, até 14, 15 anos, quando foi um dia, espiritualmente, eu não conhecia isso, mas espiritualmente eu fui avisado pelo pensamento. Eu estava numa roça bem distante e veio no meu pensamento que eu não devia ser desanimado, que eu levantasse o ânimo de hoje em diante e trabalhasse com perseverança tudo que eu encontrasse em minha frente. E meu cunhado estava trabalhando comigo, disse para mim, é interessante a gente terminar essa roça que nós estamos fazendo para poder ir almoçar. A gente ia almoçar a uma distância de quase meio quilômetro de distância, né? Aí para poder a gente ir almoçar. E eu fiquei pensando, eu digo, a que hora que vai terminar isso, né? Para poder ir almoçar, né? Mas me veio essa intuição e eu, desse dia em diante, eu mudei minha maneira de viver. Passei a ser otimista. Eu trabalhei com a força tão grande que ele se admirou. O que foi que deu em você hoje? Você acordou? Parece que você estava dormindo, você acordou. Eu disse, eu não sei. Eu só sei que eu estou querendo ir para casa o mais cedo possível para almoçar. E daquele dia em diante, eu acordei e nunca mais parei. Nunca mais parei. Quando eu tinha roça, minha mãe chamava, que eu estava já escurecendo e eu na roça ainda trabalhando. Nunca mais parei, sempre trabalhei com otimismo, tudo que eu faço, na minha mediunidade também. Quando eu ingressei no Grupo Espírita André Luiz, eu arranjei várias atividades, que me deram essas atividades. Você vai fazer parte do grupo de cirurgia espiritual, você vai fazer parte do estudo mediúnico, você está apto a aplicar passe, só falta ligeiras orientações e você está pronto para servir. Eu estava me sentindo mal da saúde naquela época, mas aproveitei e esqueci. Sempre eu esqueci que eu estava doente, sempre. Hoje mesmo eu recebi esse convite, ontem mesmo eu passei mal o dia inteiro, mas eu prometi ao nosso irmão Henrique e a Patrícia que eu ia subir essa escada hoje, custa o que custar, mesmo que fosse nos braços, né? Tá, mas eu estou aqui, eu não estou doente, moralmente eu não estou doente, eu estou doente fisicamente, estou passando mal mesmo, de verdade, as minhas pernas estão aqui, que eu não suporto, mas eu estou aqui, e sempre fui assim, com a graça de Deus. A gente tem muitos exemplos. O nosso querido Frei Fabiano de Cristo, ele tinha umas feridas nas pernas que não suportava. Já na encarnação passada, quando ele foi José de Anchieta, ele tinha também, sofria de atrofia nos membros, nas mãos, nas pernas, e ele nunca negou está presente com a bondade de Deus, com a sua bondade. Nosso querido Frei Fabiano, que é o mentor espiritual da nossa casa, ele ignorava a doença. Dormia dentro da enfermaria, do lado da cama do enfermo, porque se o enfermo estivesse passando mal, ele podia ajudar
com a sua coragem, com a sua beleza espiritual que ele tinha. E nós, às vezes, a gente se queixa de tudo. Enxaqueca, eu amanhã não posso ir em tal lugar, que eu sempre lembro esse exemplo, né? Porque todo dia, 2 horas da tarde, eu tenho enxaqueca, né? Todo dia, que já tenho enxaqueca já coordenada, programada já para sofrer esse problema da enxaqueca dessa pessoa, né? E quando ele tem qualquer doença, está sempre reclamando, sempre se queixando, sempre se maldizendo, deixa de cuidar dos afazeres em casa, porque nós somos doentes, o nosso corpo, mas moralmente nós não somos doentes. Nós somos bons fisicamente. E eu arrastei a minha vida toda, tenho problema respiratório. Agora, em 2015, o médico constatou essa minha enfermidade pulmonar, que eu tenho isso de berço, de nascença. Quando eu nasci, eu não foi feito o trabalho direito, e eu fiquei sem conseguir respirar normalmente ao nascer. E eu fui constatado num exame de pulmão agora em 2015. O médico disse: eu peço a você encarecidamente que não insista em querer curar isso, porque todas as vezes que você insistir, você complica. E eu já tentei algumas vezes e complicou. Então eu agora parei. Deixa estar como está. Onde eu estou cansado. Todo lugar que eu estou cansado. A minha respiração é cortada. Eu tenho 35% do pulmão parados, no meu pulmão parado. Quer dizer, eu vivo com 70% do pulmão. O restante, eu toco o barco a si mesmo. Então, para exercer essas atividades mediúnicas, precisa de saúde moral. Precisa que a gente tenha equilíbrio moral na nossa vida. Todos nós. Não nos ocupar com as nossas dificuldades que a gente tem com os bens materiais. A gente procurar um jeito, se desvincular dos bens materiais e procurar um jeito de pôr em prática a vontade de Jesus, com todo amor, com todo carinho. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão se sentem por tudo o que de interesse egoística, e sabe quão pouco as coisas faz mister para que eles se afastem. Quer dizer, poucas coisas faz para que os espíritos se afastem de nós. Basta esse ligeiro pessimismo, né? Para que a gente se afaste da boa comunicação. Porque isso é uma sintonia, gente. Isso é uma sintonia. Igual você tem esses aparelhos aqui que você se comunica, você está se comunicando com eles, eles têm uma sintonia magnética. Nosso corpo também tem essa sintonia magnética, igualzinho. Eu sempre dou um exemplo, quando eu estou orientando a mediunidade, eu sempre dou o exemplo da porta do supermercado, do shopping, né? Quando você chega a 1,5 metro de distância da porta, a porta se abre com o teu magnetismo. Você está enfiando alguma coisa na porta? Você pegou na porta? Não. Antes de você pegar na porta 1,5 metro, a porta já se abre para você, porque você tem esse campo magnético em você. E esse campo é o atrativo que se liga aos espíritos. A gente se liga também, o pensamento nosso é uma força magnética também. O Grupo Espírita André Luiz faz tratamentos espirituais lá no estrangeiro, em Portugal, na França, na Argentina, em todo canto. Pessoas ficam lá na quarentena e o trabalho é feito espiritualmente. Porque o nosso campo magnético, o nosso pensamento tem essa força. De tudo na Terra já foi medido, menos a velocidade do nosso pensamento. Nosso pensamento tem essa força. Agora, é preciso que a gente seja
educado mediunicamente para conseguir essa beleza espiritual. A disposição, primeiro, que aparece, que os que convocam tanto nas possessões, o simples bom senso repele semelhantes ideias. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres, respeitamos os que são caros, os que não nos são caros. Nós devemos respeitar essa qualidade que existe em cada um de nós. E fora de dúvida que se podem assim obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões, de toda a caterva dos espíritos inferiores, não escrupulosos, sempre ocorrem prontos para responder ao que ele pergunta. E as pessoas que não educam a mediunidade e não querem bem a esse intercâmbio, porque nós somos um servo de Deus. Jesus disse que cada um segundo as suas obras. Ali existem muitas pessoas que não reconhecem essa beleza em si. Em si. Tem pessoas que querem que Jesus faça, mas está bloqueado com esse pensamento pessimista. Tem pessoas que estão bloqueadas com o pensamento pessimista. Nós não podemos, de maneira nenhuma, esperar a boa assistência espiritual, da boa assistência espiritual, se nós estamos ligados ao pessimismo. Quem, pois, deseja comunicações sérias deve, antes de tudo, pedir seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, primeira condição para granjear a benevolência dos espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. Que a gente sirva desinteressadamente. Só existe o interesse nesse meio, trabalhar na felicidade dos outros, né? Eu, todo dia em casa, eu faço oração de manhã e à noite, às 8 horas da noite, por todos vocês. Eu peço a Deus por todas as casas que eu já frequentei, e já fui levar a palavra, porque todos nós que falamos aqui, a nossa palavra deve servir para estimular intelectualmente e moralmente. Se a gente falar aqui só intelectualmente, nós tiramos o sentido da nossa palestra com Jesus. Porque com Jesus nós devemos estar sempre servindo de instrumento para o bem, para o amor, para a luz. Quando a gente serve, a gente fala aqui 1000 coisas que está escrito no livro, mas não estimula as pessoas que estão nos ouvindo para o bem. Nós estamos intelectualizando. Nós não podemos só trabalhar o nosso intelecto. Nós devemos trabalhar o nosso coração, com amor, com dedicação, com carinho, com toda a benevolência. E nós estamos aqui, por exemplo, sentindo que, ora, a primeira condição é granjear a benevolência dos bons espíritos. O que é conseguir isso? É a gente estar em paz conosco mesmo. A gente viver alegre conosco mesmo. Mesmo que você não seja religioso, não tem problema. Mas você deve ser otimista. Quando a gente encontra pessoas que não existe nada de pessimismo. Tem pessoas que têm preguiça de falar, de se relacionar, de se comunicar com os outros. Tem pessoas assim. E às vezes eles cobram ser feliz. Essa felicidade, ela não existe, né? De maneira nenhuma, né? O par da questão moral apresenta-se a consideração efetiva, que não menos importante, que nos entende como
a natureza mesmo da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. Aqui está mostrando que não deve ser cobrado. Como eu falei de início, existem muitas crenças que cobram, mas essa cobrança está totalmente errado, né? Mas nós respeitamos, né? Que cada um tem a sua maneira de viver. Eu oro por essas pessoas que às vezes faz oração até com maldade, né? Até por maldade. Tem pessoas que fazem cobra. Mas eu oro por essas pessoas para que elas não agravem mais os seus débitos com a vida espiritual. Porque essas pessoas se encontram agravando os débitos, né? Está agravando os débitos. Quando nós infringimos a lei de Deus em qualquer situação, nós estamos agravando a nossa própria vida. Não é isso? Todos nós. Então é interessante a gente querer bem a nós mesmos, ter autoestima, estar sempre alegre conosco mesmo, sempre alegre, sempre com um sorriso nos lábios, onde quer que a gente esteja. Evitar o pessimismo em qualquer circunstância, né? Em diversos, o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, por essa razão mesmo, representa uma propriedade da qual naturalmente é lícita e é seu possuidor tirar proveito. A mediunidade, porém, não é arte, nem é um talento pelo que não pode transformar-se em profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. A mediunidade tem pessoas que diz que faz esses trabalhos sem o concurso dos espíritos, porque ela tem esse dom, mas não tem. Não é? Nós sabemos que não tem. Todos os dons que apresenta na Terra são os dons nossos, patrimônio nosso. Até a cigana, quando sai lendo as mãos, uma vez eu encontrei uma cigana em Campo Grande e ela queria ler minha mão, e eu disse, eu leio a sua também. Ela disse, vem cá, Ganjão. Vem cá, Ganjão, para ler a minha mão também, que eu quero. Aí eu falei com ela brincando, né? Porque todos nós, a cigana mesmo, né? A cigana, os grandes, o nosso querido padre Felipe Neri, que eu sempre lembro dele, ele não tem ligação com o movimento espírita, mas a gente assistiu a vida dele. Padre Felipe Neri, ele era rejeitado na igreja pelas qualidades mediúnicas que ele tinha. Ele tinha o dom de curar e a igreja ignorava. O nosso querido também, Vianney, também era ignorado, não é? Vianney era ignorado desde ele novo, era ignorado pelo dom de curar. Mas nós, às vezes, a gente tem essas qualidades dentro de nós, mas nós nos oferecemos. A gente não tem tempo ainda de servir a Deus. A gente não tem tempo de servir a Deus, colocar em prática a vontade de Deus. A gente ainda está muito ocupado com o nosso eu, com a nossa vida. Nós devemos nos dispor de certo tempo de pôr em prática a vontade de Deus. A nossa mediunidade é coisa santa, né? Eu sempre lembro isso. Eu guardo isso decorado. A mediunidade é coisa santa. É uma coisa santa que está, como o nosso querido Frei Fabiano de Cristo fazia. Uma vez o médico ignorou Frei Fabiano na Santa Casa onde ele vivia e perguntou a ele, o que é que você faz para curar seus enfermos? Porque os enfermos que ficam na tua administração são curados. Ele disse, eu faço oração e dou água fluidificada. Eu fui lá em Angra dos Reis, lá em Angra dos Reis tem o convento de São Bernardino, está lá ainda lá, caindo as ruínas, sendo destruído pelo tempo, né? Mas a moringazinha de Frei Fabiano ainda está lá. Está lá, interessante. Você já foi lá, não? Quando você for em Angra dos Reis, se vocês forem em Angra dos Reis, vocês vão no convento São Bernardino para ver onde Frei Fabiano atuou.
É muito interessante. A moringazinha está lá em cima da mesa, né? Que ele servia um bocadinho d'água. E a gente, às vezes, nem acredita que é possível a água ser abençoada, né? Mas ele acreditava, com toda a ênfase, com todo o carinho, né? E essa beleza espiritual, ela existe. Eu lá na congregação fazendo um estudo, quando eu comecei a passar mal, essa semana, hoje está completando 2 anos que eu estou passando mal. 2 anos que eu estou passando mal. Hoje eu estava aqui, você estava reunido aqui na casa, eu saí daqui de dentro que eu não aguentei, fui lá para fora, me sentar naquela mureta que eu não estava aguentando. 2 anos. Completou. Disse que com 2 anos melhora, eu vou ver se até chegar em casa eu vou melhorar, né? Quer dizer, e aí eu estava na congregação fazendo um estudo e estava passando mal. A Terezinha botou um copo d'água, 2 copos d'água em cima da mesa, você estava presente, né? A minha água mudou de cor, ficou amarela e cheia de bolha. Incrível, né? Aí isso é a verdade pura, gente. Todo mundo observou. 2 copos d'água em cima da mesa, um com a água amarela e outro branca. Cheia de bolinha, né? Que a gente vê que é possível acontecer isso. E ela botou a água ali, essa água aqui é sua, seu Marcelo. Eu digo, tá bom. E eu que estava passando mal. Aí eu tomei a água para aliviar com certeza a dor, que eu não deve ter notado, né? Mas nós estamos aqui, a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada com santidade, santamente e religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira a condição, ou no mundo ainda é mais, desse modo ainda é mais absoluta, é a mediunidade curadora, né? São aqueles que trabalham pela cura. Procure, pois, aquele que carece de que viver recursos em toda parte, menos a mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento, os sacrifícios e o passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escala para que subam, onde subam. Quer dizer, os espíritos atraem e procuram sempre as pessoas de bons sentimentos. Toda vez que nós estamos investidos, o nosso irmão Jorge, que desencarnou, ele agora deve estar me ouvindo, ele uma vez fez uma pergunta: por que é que os espíritos inferiores, seu Maceió, nos atraem? São eles que nos atraem ou nós que atraímos eles? Somos nós que atraímos eles com o nosso pensamento negativo. Somos nós que atraímos. Então, porque nós somos fontes de recurso espiritual em todo lugar que a gente estiver. No trabalho, na rua, um bom dia, um aperto de mão. Eu, por exemplo, eu tenho o hábito de até chegar na caixa do supermercado, fazer amizade com aquelas pessoas que estão servindo, e cria aquela vinculação de amizade, de alegria, de amor. Quando elas verem a gente, trata com todo carinho, aonde quer que a gente esteja, né? Aonde puder se dispor dessa beleza espiritual, que eu considero beleza espiritual, a gente esquecer do nosso eu enfermo e tratar da nossa beleza espiritual, tratar com otimismo. As casas espíritas estão precisando de trabalhadores, o movimento espírita está atravessando agora um momento difícil, que é essa transformação da humanidade. E nós precisamos de pessoa que esteja desligada desses afazeres do mundo, desses apegos ao mundo, para servir. Eu estive lendo algumas obras do nosso irmão Ramatiz, e ele fala que as pessoas
dignas de Deus se atrai pelo pensamento, se ofertam para servir, não precisa ser chamada dentro da casa espírita, ela se oferece para servir, se desvincula de toda negatividade, se afasta de toda negatividade e se oferece para servir. Nosso movimento cristão na Terra está passando por essa dificuldade e nós precisamos, acima de tudo, nos oferecer para o trabalho de Jesus, nos oferecer. Jesus precisa de cada um de nós. O mundo, como disse Ramatiz, está atravessando essa dificuldade. E o mundo está precisando, estamos vendo essas guerras, sem parar lá no Oriente, milhares ou milhões de pessoas passando fome nos desertos. Tudo aquilo são herança do nosso passado. Nós estamos passando por essa dificuldade. E a gente precisa de acordar para essa felicidade, de pôr em prática a vontade de Jesus. Quando nós nos omitimos ao trabalho de Jesus, quando nós negamos, mesmo nós que estamos dentro da casa espírita, nós estamos justificando que não somos cristãos. Porque o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, é aquele que põe em prática a vontade de Jesus. Que põe em prática a vontade de Jesus. Ainda dá tempo? Ó. Dá não? Dá mais tempo não? Acabou meu tempo? Aí eu ia lembrar de mediunidade segura de Viana de Carvalho. Médio seguro tem um esforço constante, né? O médio seguro é aquele que se esforça constantemente para servir a Deus. O esforço que não deve cessar, aprimora ali o caráter e o trabalho e a vontade. Todo esse esforço, a gente tem isso sem cobrança, né? Sem cobrança. A gente que quer servir a Deus, como eu falei, a gente tem que se dedicar mesmo do jeito que a gente está, na situação que a gente estiver, da maneira que a gente estiver, a gente deve servir a Deus com otimismo, com esperança. A disposição de afeiçoar-se e a lavoura do progresso. Ao mesmo tempo, gosto ao estudo de a amplitude de discernimento, né? Tomar como diretriz para o equilíbrio pessoal. Esse capítulo é muito interessante do livro de Viana de Carvalho, Médios e Mediunidade. É o capítulo 25 desse livro, que nos fala sobre essa beleza espiritual. Muito bem, muito obrigado. Se deu para entender. Aqueles que tiverem dúvida aí, quiserem, podem me procurar com todo carinho, com todo amor. Estou aqui às ordens. Bom, então, obrigado, Sr. Maceió. Essa primeira parte está encerrada, né? Vamos passar para complemento da primeira parte. Passar a Patrícia aqui, que é a homenagem ao Guia. Vou ficar no cantinho de cá. Né, seu João? Para pegar a energia boa do senhor. Então, meus amores, bom dia. Hoje nós pedimos esses minutinhos, porque como a gente sempre faz no mês de novembro, né? Dona Nelly aqui, a nossa, que levanta sempre a bandeira, né? Não esquece, não é isso, Dona Nelly? Que está sempre conosco. E ela pediu, né, que a gente tirasse uns 10 minutinhos para fazermos uma homenagem. A quem? Porque a gente sabe que muitos rostinhos aqui estão novos na casa. Muitos não têm 1 ano. Então, aí a gente faz essa pergunta assim. A gente vai falar de Olga. Quem foi Olga? Alguém aqui conhece? Então, vamos fazer o seguinte. Quem não conhece, levanta a mão.
Olha, mais de 10 pessoas. Quem foi Olga? Então, por isso que a gente pediu esses 10 minutinhos. Não por acaso o seu João falou sobre esse tema, mediunidade. Né? Então, como nós encerramos aqui, todos nós somos médiuns, assim como essa pessoa tão querida, que foi em nossas vidas e é agora na espiritualidade também. Quem foi Olga? Olga foi esposa, foi mãe, foi tia, foi avó, foi amiga, foi bisavó também, né? Que já era bisavó. E ela foi essa mãe querida que a gente pede e pediu, e hoje a gente tem aqui representada como filha a tia Denise, porque ela era avó do meu marido, então a gente fala tia, né? A Denise veio hoje, a tia Leda não pôde estar aqui presente, mas está em pensamento. E não só da família, nós também temos os netos, o Carlos, Eduardo, a Margarete, que faz parte da evangelização, né? A Mary também, eu, que participamos da vida dela, e a dona Nelly, que por muito tempo participou com ela. E aí a gente já reparou que lá embaixo, naquela salinha, que a gente se reúne para colocar os mantimentos, os alimentos para os nossos irmãos, está escrito lá, Sala de Apoio Social Tia Olga. Por que será que tem essa homenagem? Então, por isso que a gente trouxe esses minutinhos, com uma singela homenagem para ela, a tia Olga, vó Olga, dona Olga, Olguinha. Hoje o Eduardo falou assim, eu conhecia ela como Olguinha. Então, assim, esse ser que esteve conosco aqui, que tanto nos ensinou. Então, essa homenagem, o nome dela, Olga Rosa Macedo, nasceu no dia 20 de novembro de 1910, no estado de Minas Gerais. Então, no dia 20, que foi quinta-feira, ela faria dia de aniversário. Então, por isso, essa homenagem agora em novembro. Casou no ano de 1936. Aí, ontem eu fui fazer as contas. Ela casou com 16 anos. 26 anos. Né? E assim, a gente pensa, 26 naquela época, mas ela, casou com o seu José Nunes de Araújo. Após o casamento, passou a se chamar Olga Rosa de Araújo. E esse ser trabalhou na assistência social lá na Congregação Espírita Cristã. Então, as fotos, talvez não tão nítidas aos nossos olhos, mas aos nossos corações, né, dona Nelly? Vem todas essas lembranças. Olha, se alguém perceber aqui, dona Nelly escondidinha, aqui, tá vendo? Aqui, abraçadinha como assistida. Aqui, dona Nelly, com vó Olga, tia Olga. Então, foi um trabalho que ela estava sempre pronta. E o que o seu João falou, que a gente, às vezes, dá várias desculpas para servir a Deus, dá várias desculpas que hoje eu não vou ao Vinha, ou seja, em qualquer tipo de casa espírita ou outra religião que frequente, porque estou com dor de cabeça, que só chega às 2 horas da tarde, ou porque está chovendo, ou porque está muito calor. A gente coloca empecilhos. E para ela, não se tinha empecilhos. Ela viveu até quantos anos? De 98 anos. E a qualquer momento que você chegava na casa dela, seu João é prova disso, que vai poder falar, ela estava com um sorriso, ela tinha um abraço para te dar, uma palavra para falar, ela estava sempre com carinho, usando a mediunidade dela para amparar quem a procurasse. E dando exemplos, né, dona Nelly? Quantos exemplos? E hoje a gente ouve assim, dona Nelly falar, vamos trabalhar. É porque ela, vamos embora, vamos trabalhar, né, dona Nelly?
esse jeitinho de querer impulsionar para a caridade. Então, a gente traz essa homenagem, aonde hoje a gente tem, sala de apoio social Tia Olga. E aí teve essa homenagem quando foi, né, inaugurado aqui o Vinha de Luz. Eu vou dar a palavra para o senhor, tá, seu João? E aí, de homenagear a Olga nesse trabalho social de distribuição, não só do alimento material, mas do alimento espiritual, né? Acalentando, ajudando a todos os irmãos que passam pela nossa jornada. Então, falei de praticar o bem, ajudar o próximo, uma conversa, um sorriso, né? E como o seu João colocou, o nosso pensamento, a nossa força. E hoje a gente está pensando nela. Hoje nós estamos olhando aqui com nossos olhos carnais, a Denise, o Carlos e o Eduardo, a dona Nelly, mas eu tenho a certeza que ela está aqui, tanto quanto a tia jovem, a dona Bene, tantos outros irmãos que compartilharam conosco aqui e que estão aqui entre nós. A gente não consegue ver no momento, mas a gente consegue sentir, porque o pensamento, como o seu João lembrou, é a nossa força, é a nossa potência. O senhor quer falar uma coisinha? Que ainda tem mais uma frasezinha ali no final. Ela fazia parte do nosso grupo mediúnico de desobsessão, mas não recebia espírito, não se comunicava com os espíritos. Mais de 10 anos. Aí um dia ela resolveu deixar. Aí ela disse, eu quero fazer uma consulta espiritual, porque eu não sou médium, né? Não sou médium, né? Aí fez a consulta espiritual, aí o espírito que estava dirigindo a reunião disse, a senhora tem que ficar, porque a senhora é o elemento que fornece o ectoplasma para o tratamento espiritual. É mais importante a senhora do que os que dão passividade. Está entendendo? E ela não sabia disso. Ela ficava sentada na mesa, concentrada, não dava passividade a nada, não se comunicava com espírito nenhum, e fazia a oração, e estava sempre ali pronta, mas a beleza dela era essa, que ela servia com material ectoplásmico para fazer a cirurgia espiritual. E ela estava sempre pronta para receber com otimismo, né? Numa das últimas vezes que eu visitei, ela estava enferma e estava na cama sem tomar banho, e ela ficou morta de vergonha porque não tinha se levantado para tomar banho, né? Era para receber a visita, né? Aí eu disse, não, receba sem tomar banho mesmo, né? É muito bom, muito alegre e sorridente. Todas as pessoas que iam fazer queixa com pessimismo a ela, saía de lá com vergonha, porque ela envergonhava a pessoa. Ela estava doente em cima da cama e coberta de otimismo e de esperança. E ela dizia, meu filho, alimenta a esperança em teu coração. Eu estou aqui assim, mas eu não ligo, eu só não me levanto e ando porque eu não posso, mas eu não estou desanimada não. Você está cheia de saúde, você está bem com a família, cultiva a esperança, aí a pessoa se envergonhava, né? Muito bom, né? Eu ia comentar que eu lembro sempre disso que o seu João falava dela, né? Que ela na reunião mediúnica. E aí aqui a gente traz mais uma foto, e olha, 97, está vendo aqui, ó? A foto dela, ó, 97 anos aqui, tá? O amor é a essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 9. Então, a gente traz para que a gente possa compartilhar esse amor que nós temos, todos nós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. No Evangelho também, capítulo 11, item 14. Então, a gente trouxe também aqui uma lembrancinha
né? A Carlinha nos ajudou a fazer a arte e a gente vai distribuir para que a gente possa realmente marcar, mas eu queria também ver se antes de eu distribuir, ver se a Carlinha quer dar uma palavrinha, a dona Nelly, a Denise, ou qualquer um que tenha convivido com ela e que queira dar um testemunho, ou queira falar, o momento é esse. Vem, Carlinha. Porque a Carlinha se apresenta aí, Carlinha, que nem todo mundo te conhece. Carla, estou com Dona Nelly lá na coordenação do SAPS, né, que é Assistência Social Espírita, e assim, eu só agradeço, agradeço estar ajudando, né, ao Vinha de Luz, nesse servir, a gente serve com muito amor, é um grupo assim, graças a Deus, unido, fazemos tudo com muito amor, com muito carinho, temos auxílio de muitos, né, nos ajudando nesse trabalho, são vários anos que nós estamos já juntas e, assim, sempre procurando auxiliar com muito carinho, atender com muito carinho as famílias, todos que ficam até emocionada, porque é muito gratificante, né? E agradeço muito ter sido convidada para ajudar nesse trabalho. Quer falar um pouquinho, Dona Nelly? E, por sinal, faz um trabalho maravilhoso, maravilhoso. E é claro que ela sempre pede ajuda, porque a gente precisa, né, Carlinha? Mas está fazendo um trabalho maravilhoso, Dona Nelly. Ontem até fui... Não, achei eu sou baixinha. Não, para ser filmada, para aparecer na filmagem. Isso. Vai, Dona Nelly. Bom dia. Ontem eu fiquei até preocupada. Eu falei para João que, conversando muito com a Carla, eu sou muito rápido. Aí, Carla, Dona Elisa, é muita coisa na minha cabeça. Que a gente tem que ver os assistidos, as cestas básicas, uma coisa e outra, né? E eu sou muito afobada. E a Carla é mais calminha, como a Dona Olga. A Dona Olga era um doce, né? Então, às vezes, chegava uma pessoa assim, desequilibradinho, através da bebida, e ela dizia assim, Nelly, vamos aplicar um passe e você leva ele para tomar um banho. Dá um banho nele, você faz o cafezinho, para ele se equilibrar. E era uma coisa assim muito importante, né? Muito linda. E, de repente, o cara que estava bêbado ficava equilibrado, e a Dona Celsa, a Maria José aplicava o passe, e ele se equilibrava. E ela ficava assim, vibrante, né? Muito contente. E trabalhamos junto muito tempo, né? Muito carinho, muito amor. E, quando assim, a gente reclamava qualquer coisa, ele dizia assim, Nelly, vamos pensar em Nossa Senhora. Nossa Senhora está à frente de nós. E foi um trabalho muito lindo. Tenho saudade. E estamos aqui com a Carla, também boto ela meia nervosa, mas é o meu jeito de ser. E sempre pedindo, né, as doações, sempre em contato com as pessoas que gostam de doar. Temos muitas doações de pessoas que nem conhecem o Vinha de Luz, mas têm um carinho muito grande e levam lá em casa. Às vezes, João fala, minha filha, essa sala cheia de doações, tem hora que eu fico até preocupada com as pessoas. Eu falei, não, senhor, não tem nada de se preocupar. Nós vamos levar lá para o Vinha, que ele fica preocupado, né, com as pessoas que chegam e vê a sala com muitas doações. Mas doações de muito carinho e a gente traz para cá. Obrigado por tudo, né? Vamos, assim, de coração, estar agradecendo essa pessoa tão importante que foi na nossa vida, a tia Olga. Que Deus ilumine e proteja ela, como tem também, que fazia aniversário, que foi muito trabalhadora, Dona Miranda. Foram pessoas queridas na congregação. Estou muito feliz de ter eles aí no nosso coração. Que bom. Dê, quer comentar alguma coisa? Eu levo até aí. Não? Então tá bom. Carlos, Eduardo, Henrique, quer falar alguma coisa? Que eu lembrei agora, a Dona Nelly falando, né? Você vê, né?
foi a precursora, né, desse trabalho e deixou a semente. Deixou essa semente plantada no coração de várias pessoas e que estão dando continuidade. Isso é importante. Olha o legado que essa senhora deixou para todos nós. Exemplo, né? Só isso. Mais alguém? Seu João, quer comentar mais? Então, que possamos sempre lembrar dela, lembrar da caridade, e lembrar da caridade como Jesus nos ensinou: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, gratidão, tia Olga, pelo exemplo de bondade. SAPSE, Sociedade Espírita Cristã, Vinha de Luz. Então, é um marcador de página para a gente colocar no nosso livro, o livro da vida, e lembrar sempre da caridade, que fora da caridade não há salvação. E aí eu gostaria de convidar a todos para a gente cantar essa música que ela também gostava muito, que é o Quanta Luz. E você retornando, a gente tem lá no pendrive. E aí a gente vai passar o slide do Quanta Luz, que aí quem não sabe cantar vai acompanhando. Aí. E aí o Edu faz a prece final, tá? Obrigada a todos. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Estamos encerrando
essa primeira parte. Nós agradecemos a presença da espiritualidade. Com certeza, nessa homenagem maravilhosa, Dona Olguinha. A inspiração do seu João Maceió, com toda a força e persistência de estar contribuindo com todos nós, e por isso agradecemos muito a Fabiana de Cristo, por ter dado força a ele, estar no nosso meio, nos intuindo, nos dando coragem para enfrentar as dificuldades. A esta casa Vinha de Luz, e principalmente a todos vocês, né, que frequentam esta casa, agradecemos muito. Por isso pedimos permissão para terminar essa primeira parte da nossa reunião, que assim seja, graças a Deus. Então vamos convidar os médios para